Atos 2, 37 ao 41. Hoje a gente vai ver a questão referente aqui a o que é necessário fazer para ser salvo, está no texto, as consequências quando você toma o passo para ser salvo e quem pode ser batizado. Tudo isso está no texto e é um texto muito interessante porque tem algumas frases de Pedro aqui, descrita por Lucas, que despertam algumas dúvidas. Então a gente vai ler o verso 37. E, ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, homens e irmãos? E disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, em remissão de pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. E com muitas outras palavras, isso testificava e exortava, dizendo: salvai-vos dessa geração perversa. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Primeiro ponto aqui desse texto, importante, é o sentimento que essas pessoas tiveram. Lembramos que Pedro está fazendo um discurso sobre Cristo, a gente viu domingo passado, sobre a obra de Cristo, a pessoa de Cristo, e qual foi o sentimento que esses irmãos tiveram, ou que essas pessoas que serão irmãos aqui, prosseguindo o texto, tiveram. O verso 37 fala: e ouvindo eles isto, aqui acuam, ouvindo, entendendo, absorvendo, compungiram-se em seu coração. A palavra aqui, compungiram-se, é a ideia de picar, furar, ser cortado. Eles tiveram o coração cortado, tiveram o coração perfurado, transpassado. Vamos abrir ali em Hebreus, capítulo 4. Hebreus 4, versículo 12. E a gente vê que esse é o efeito da palavra de Deus. Pedro está pregando a pessoa e a obra de Jesus, é o Evangelho, e houve um efeito naquelas pessoas. Hebreus 4, 12 diz o seguinte: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais o quê? Que espada alguma de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Quando a Bíblia de fato trabalha, a penetração dela não é superficial. Ela vai te rasgar por dentro. Ela vai te rasgar e ela vai discernir as suas intenções, os seus pensamentos. Eles serão purificados, eles serão transformados, e foi isso que ocorreu ali. Eles estavam pregando o Evangelho ali e eles tiveram o seu coração transpassado. O primeiro sentimento que acontece quando você vai se entregar a Cristo, geralmente é um sentimento de tristeza. Um sentimento de tristeza. Ali em 2 Coríntios capítulo 7, 2 Coríntios capítulo 7, versículo 10. A gente vai ver o que ocorreu com esses irmãos em Atos 2,37, é o que ocorre em 2 Coríntios 7,10. Isso é só a introdução do que a gente vai ver hoje. Diz o seguinte: porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende, mas a tristeza do mundo opera a morte. Aqui é importante: existe um sentimento operado por Deus que antecede a salvação. Qual é? Tristeza para o arrependimento, tristeza que opera o arrependimento. Não há como eu me arrepender se eu não sentir tristeza, porque quando eu me arrependo, eu estou entendendo que eu fiz algo errado, que eu estou em débito com o Senhor. Isso vai gerar em mim necessariamente o quê? Tristeza. Então, a salvação, ela geralmente é antecedida por uma tristeza segundo a Deus. E aqui fala da qual ninguém se arrepende. O que isso significa? Que a tristeza que Deus opera, o texto grego é literalmente isso: inarrependível, isto é,
Não há como eu me arrepender de ter me arrependido. Não há como eu retornar ao sentimento anterior. Eu não me arrependo de me arrepender dos meus pecados. É impossível. Agora, a tristeza segundo o mundo opera o quê? A morte, é o remorso. Aquela pessoa faz uma coisa errada, não é crente, sabe que fez errado, ficou triste. Isso só vai operar a morte. A gente pode ver isso na vida de duas pessoas, Judas e Pedro. Ambos traíram Jesus. Um teve tristeza segundo Deus, gerou o quê? Arrependimento e veio a salvação. O outro teve tristeza do mundo e gerou o quê? Morte. Então, voltando para Atos, o primeiro sentimento que eles tiveram mediante a pregação de Pedro, o sentimento antes da salvação, antes disso, foi tristeza, operada por Deus. Então, vemos aqui agora o que nós precisamos fazer para ser salvo. O primeiro elemento para a salvação, e eles perguntam aqui, e aos demais, perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, homens, irmãos? O que nós vamos fazer? Nós entendemos que nós matamos Jesus, que vocês são testemunha do Cristo crucificado, que Cristo é o Senhor e Deus, que Cristo é o Messias, Jesus é o Messias, que Ele ressuscitou dos mortos, que Ele é aquele a qual o Antigo Testamento profetizou, que Ele venceu o inferno, que Ele é o herdeiro de Davi, e nós o matamos. O que nós vamos fazer agora? O que Pedro fala aqui? Primeira coisa, e disse-lhes Pedro: arrependei-vos. Arrependimento, interessante essa palavra, né? Ela indica o quê? Uma mudança radical de pensamento, atitude e vontade. Isto é, a minha mente muda de acordo com os propósitos de Deus. Eu começo a concordar com as coisas que Deus concorda. Só que a minha atitude, porque eu mudei minha mente, vai mudar. E a minha vontade muda. Então a minha vontade agora não é mais obedecer o pecado. Eu posso até cair, mas a minha vontade, eu vou lutar contra isso. A minha vontade mudou. A minha atitude mudou. Eu vou ter outras atitudes. Eu vou buscar as coisas de Deus. Isso é evidência de arrependimento. E o meu pensamento mudou. Então o arrependimento, né, a conversão, a pessoa fala: arrependimento é mudança de mente, metanoia. Não é só uma mudança intelectual. É uma mudança volitiva, a minha vontade. O meu sentimento muda. Deus transforma isso daqui, é uma obra dele. Ele transforma isso. Obviamente, eu não devo resistir a essa graça, porque é muito interessante. Pessoas que se converteram, foram batizadas, mas o seu pensamento continua igual, a sua atitude continua igual, a sua vontade continua igual. Isso não é arrependimento nem aqui, nem em Atos capítulo 2, versículo 37. Isso não é arrependimento. Isso de maneira alguma é arrependimento. Mas note uma coisa, a pergunta: o que faremos, homens e irmãos? E Pedro fala: arrependei-vos. Ele está ordenando que esses irmãos venham a se arrepender. Agora, existe a consequência do arrependimento genuíno. E aqui tem uma construção do grego que gera muito problema, que o que o texto fala? Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo em remissão de pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Eu vou falar mais à frente sobre o batismo, mas a palavra arrependei-vos está na segunda pessoa do plural. A palavra seja batizado está na terceira pessoa do plural. E a palavra recebereis o dom do Espírito Santo está na segunda pessoa do plural. A tradução, obedecendo aqui a ordem das pessoas no grego, que no grego a ordem que ela está escrita não importa muito. O que importa é a ordem da declinação, a ordem das pessoas. Como é que seria aqui? Arrependei-vos e recebereis o dom do Espírito Santo, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, em consequência da remissão dos pecados. Então, a ordem aqui é que você se arrependa. E qual é a consequência do arrependimento? Receber o dom do Espírito Santo. A remissão dos pecados está ligada ao batismo, a gente vai ver que por quê. Então, você se arrepende e você recebe o dom do Espírito Santo. Vamos abrir ali em Atos 16, 30, 31. Note que Pedro aqui não fala creia, ele fala o quê? Arrependa-se. Algumas pessoas tentam separar o arrependimento e fé, a gente vai ver que não, porque uma coisa está ligada à outra. Atos 16, 30 e 31 diz o seguinte: o carcereiro, e tirando-os para fora, disse: Senhores, que é necessário que eu faça para ser salvo? Agora ele não fala arrependei-vos, ele fala o quê? Eles disseram: crê
no Senhor Jesus Cristo será salvo tu e a tua casa. Por que ele não fala arrependimento? Porque a fé e o arrependimento são dois lados da mesma moeda. Não há como ter fé genuína sem arrependimento, e não há como ter arrependimento sem fé genuína. Pessoa que fala que crê em Deus e não se arrepende dos seus pecados, ela é mentirosa. Ela mente, porque ela não crê em Deus. Ela não tem fé genuína. Ela tem uma fé intelectual. Eu acredito que Plutão deixou de ser planeta. Isso não muda em nada a minha vida. A minha fé é meramente intelectual. Meramente intelectual. Então, arrependimento lá, fé aqui, a crença aqui. Agora tem um texto que junta os dois, que é Atos 20 e 21. Não, a pessoa crê em Deus, a pessoa é boazinha, a pessoa não sei o quê. O arrependimento tem que vir junto com a fé com arrependimento. Pode falar. Sim. 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 Sim, como já eram judeus, obviamente já acreditavam em Deus, embora ainda não expressasse essa fé por meio do Messias, né? Porém, a gente vai ver aqui em Atos 20, 21, e geralmente nas pregações de João e por aí vai, no texto de João, a expressão arrependimento quase não aparece. Geralmente é a expressão fé, né? Por quê? Porque o arrependimento, ele é uma consequência da fé. Se eu não posso me arrepender de ter pecado contra Deus, se eu não creio que existe um Deus. Porém, se eu creio que existe um Deus verdadeiramente, não há como eu não me arrepender de ter pecado contra Ele. Existe um Deus que é santo, eu creio realmente nele, ou então eu sei que eu pequei contra Ele. Por isso que o arrependimento é a fé. Até nos Estados Unidos uma discussão, que tem gente que fala, alguns batistas falam que você pode apenas crer, sem se arrepender. A chamada graça livre, né? Believe grace. Outros já têm a salvação pelo senhorio, que você tem que se arrepender de cada pecado para ser salvo. E a Bíblia também não fala isso, porque você não vai lembrar de tudo que você fez. Basta que você se arrependa da sua incredulidade. Obviamente, se tu lembrar de um pecado grosseiro, se arrependa. Mas no momento de salvação, se você crê no Senhor, se arrepende de não ter crido nele, de não ter depositado sua confiança nele. Obviamente o Espírito Santo vai lembrar outros pecados, você vai se arrepender. Só que existe um grupo que aí ele é o exagero dos dois. Você não precisa se arrepender, é só crer em Deus, só crer em Jesus. É um exagero, é muito comum também no Brasil esse tipo de coisa. Eu creio em Deus, fui evangélico, não sei o quê, né? Muito comum. E o outro exagero você tem que se arrepender de cada pecado antes de ser salvo. Quem é que se arrependeu de cada pecado antes de ser salvo? Não tem como. Só fazer uma lista assim, tu deve ter esquecido, ok? Agora em Atos 20, 21, diz o seguinte, aqui sim, tanto a judeus quanto a gregos, testificando tanto a judeus como a gregos, o arrependimento para com quem? Com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. É o pacote completo. Eu quebrei a lei de Deus, me arrependo, e eu agora confio que Jesus Cristo é o meu fiador e que Ele me salvou. Isso é o que é necessário para a salvação. E esse arrependimento vai gerar recebimento do Espírito Santo. Agora, o verso 39 é usado pelos pedobatistas de maneira equivocada para batizar a criança. Porque a promessa vos diz respeito a vós e vossos filhos, a todos quantos estão longe, a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. Ok? Isso é usado, viu? A promessa diz para vocês e também para quem? Para seus filhos. Então vamos batizar a criança. O problema é que no texto, quem foi batizado não foi as crianças, foi eles. O que o texto quer dizer? A promessa, que promessa? De recebimento do Espírito Santo mediante a quê? Arrependimento. Essa promessa não é só para vocês, é para os seus filhos e qualquer pessoa que foi chamada por Deus. O texto não está dizendo que você pode batizar um bebê à revelia só porque ele é filho de crente. Aliás, eu vou usar a expressão do Paul Washer aqui, né? Os irmãos presbiterianos gostam muito do Paul Washer, então vou usar a expressão dele. O batismo infantil é o bezerro de ouro da reforma.
a expressão do Paul Washer, então, os reformados se entendam, é basicamente isso mesmo. Cria-se uma geração de pessoas não regeneradas que acham que vão ser salvas e vão para o inferno. É o que cria-se. Uma má interpretação, não é apenas um errinho. Não estou dizendo que quem pratica isso vai para o inferno. Não vai, tem muita gente salva nos movimentos pedobatistas. John Wesley era um exemplo disso. Mas se pegar a pregação de Wesley, ele exortando batizados ao arrependimento da fé, faz o menor sentido. Porque eram batizados, né? Então, o texto aqui não fala que você deve batizar bebezinho. Então, quando a gente é intransigente em relação ao batismo, nós não estamos pregando desunião. Quem está desunindo o corpo de Cristo é quem desobedece à ordem de Cristo. Qual é a acusação aos batistas? Os batistas, eles são um movimento que desagrega a união do corpo de Cristo. Não, quem desagrega a união do corpo de Cristo é quem desobedece Jesus, não quem obedece Jesus. Quem está em erro em relação a uma ordenança de Jesus, não quem está em acerto em uma ordenança de Jesus. E toda pessoa que entendeu o Novo Testamento e chegou a essa verdade, ela tem a obrigação de saber que o texto aqui, a ordem primeira é o quê? Arrependimento. Aí assim, quem pode ser batizado? Primeiro, verso 38, qual é a ordem primeira? Aí então, cada um de vós seja batizado. Então, o batismo é mediante ao arrependimento. Ali em Marcos, vamos abrir, Marcos capítulo 1. Esse é o primeiro sermão da igreja. Tem uma expressão que eu quase não uso, mas ela é absolutamente verdadeira. Aí depois a gente batiza ela, depois da vida. Tem uma expressão que diz o seguinte: quanto mais próximo do Novo Testamento você está, mais batista você é. Quanto mais longe do Novo Testamento, mais católico você é. E é uma expressão que eu concordo. Concordo mesmo, não é porque é batista, é porque é neotestamentária as nossas crenças. Aqui em Marcos 1, 4 e 5 diz o seguinte: apareceu João batizando no deserto e pregando batismo de arrependimento para a remissão dos pecados. Depois a gente vai ver o que é esse para a remissão dos pecados. A expressão aqui é esse. E toda a província da Judéia e os de Jerusalém o ter com ele, todos eram batizados por ele no rio, fazendo o quê? Os caras não tinham filho não? Era um monte de gente solteira, sem filho? Tinham, mas quem que batizava? Quem confessava seus pecados, né? Quem confessava seus erros, seus pecados. Dito isso, a gente vai ver aqui então quem pode ser batizado, verso 41. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Quem foi batizado? Aqueles que de bom grado receberam sua palavra. Tem algumas pessoas na minha vida hoje que talvez eu não batizaria que eu batizei, né? Pelo menos tem umas 3, eu acho, umas 2, 3 que eu não batizaria hoje, né? Mesmo tendo confessado, porque João também fala: produzir, pois, frutos dignos de arrependimento, né? Mas o Senhor me perdoe pelos erros ministeriais do passado, né? Mas de sorte que foram batizados que de bom grado. Ali em Atos 8, 37, eu vou ler o verso 36 e 37. E indo eles caminhando, chegaram a uma certa água. Aqueles que argumentam que só tem que ser batismo em água corrente, a certa água aqui no meio do deserto não é rio, tá? É um açude, alguma coisa. Então você pode ser batizado em qualquer local que tenha água suficiente para imersão. E indo eles caminhando, chegaram a uma certa água, e disse o eunuco: eis aqui água, que impede que eu seja batizado? E disse Filipe: é lícito se crês de todo o coração. E respondendo ele, disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Aqui tem umas coisas importantes então. Vamos supor que chega uma pessoa aqui, foi batizada numa igreja, mesmo numa igreja batista, não interessa, e essa pessoa conversa com ela, quer ser membro. Mas você batizei, por que você batizou? Eu me batizei para ser salvo.
esse batismo valeu? O batismo é a confissão que você crê que Jesus é o Filho de Deus, logo você já é salvo. Eu me batizei porque o pastor mandou. Não. É lícito se você crê em Jesus. Então, se eu não creio em Jesus, é lícito eu me batizar? Não. E logo é um batismo ilícito. Batismo ilícito. Alguns vão dizer que esse texto aqui não está nos melhores manuscritos, porém esse texto aqui, ele é citado por Irineu de Leão no ano 202, eles estão lendo alguma coisa, estão lendo a Bíblia deles, no ano do século 3, e por Cipriano no ano 280. A igreja antiga tinha esse texto, né? Esse texto realmente não tem alguns manuscritos. Por quê? Porque a igreja com o tempo, ela começou a batizar bebezinho, e esse texto aqui é uma pedra. Então o que aconteceu? Esse texto em muitos manuscritos foi retirado, mas Deus preservou tanto sua palavra que ele chegou até nós, mesmo com a igreja majoritariamente batizando bebezinho, porque isso aqui é uma pedra no sapato. É lícito se crês. Outro texto, Mateus 28, 19. Alguma dúvida até aqui? Note que a pregação de Pedro, a primeira pregação é bem batista, né? Uma pregação bem neotestamentária, obviamente está no Novo Testamento, né? Mateus 28, 19. Diz o seguinte: portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os. Eu pergunto, há como você batizar, ensinar alguém que não tem capacidade de ser um discípulo? Não. Então aqui ele está uma afirmação da nossa crença credo-batista. Então quem deve ser batizado? Aquele que pode ser um discípulo, aquele que pode ser ensinado, aquele que se arrepende, aquele que recebe de bom grado a palavra de Deus. Essa pessoa pode ser batizada, e somente essa pessoa pode ser batizada, e a igreja não tem autoridade para mudar isso. Não tem autoridade para mudar isso. Outro ponto, aqui é a exposição de Pedro. Agora, existem questões aqui do batismo que são difíceis ou que geram debate. A ACF aqui ela é muito boa na tradução, no verso 38, que ela coloca o seguinte: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, em remissão de pecados. Quase todas as Bíblias, e não está errado também, colocam para a remissão de pecados. O que você entende? O batismo então é para que eu tenha o perdão dos pecados, quando você lê isso. Se eu falar o seguinte: toma uma dipirona para a dor, eu vou tomar dipirona para que eu tenha dor, ou porque eu já tenho a dor? Um cobertor para o frio, é porque eu quero ter frio, ou porque eu já estou com frio, eu vou usar o cobertor? A consequência do cobertor é o frio. Então, mesmo que seja a tradução para a remissão dos pecados, não está dizendo que o batismo ele causa a remissão dos pecados. A expressão aqui em ACF aqui eu acho que ela é mais assertiva, que não causa confusão. Em, o que significa? Em consequência de. A expressão eis aqui, vamos abrir ali em Mateus 12, 41, ela é utilizada em Mateus 12, 41. Então, um luterano vai pegar aqui esse texto: não, o batismo é para a remissão de pecados. Não, o batismo é consequência da remissão de pecados, porque eu tive a remissão de pecados, então eu sou batizado, porque eu sei que Deus me perdoou, então eu sou batizado. Agora, eu vou dizer uma coisa: uma pessoa que disse que creu em Jesus, levantou a mão, aquela coisa toda, falou, professou a fé, e não há nada que impeça essa pessoa de ser batizada, e ela nunca é batizada, eu nunca afirmarei que ela é salva, por um motivo simples: o batismo é a confissão pública que você crê em Jesus. A confissão pública. Por que ela não quer confessar publicamente a sua fé por meio do batismo? Por que essa pessoa não quer obedecer o Senhor numa coisa tão simples? Então, o batismo ele não salva, mas o salvo se batiza. Então, entenderam a diferença? Não, eu creio em Jesus, mas eu estou há 15 anos numa igreja evangélica, 15 anos frequentando a igreja batista, 15 anos lendo a Bíblia, eu sei que Jesus mandou batizar, aquela coisa toda, me explicaram, mas eu não quero batizar. Por quê? Você deixaria sua filha noivar 30 anos com uma pessoa que diz que é uma pessoa, mas tem medo de casar? Então, a gente às vezes, os dois extremos, batismo salva não, mas o batismo é uma opção minha, não, é uma ordem de Jesus, não é opção, é ordem, ele mandou, tem que fazer. O salvo vai fazer isso, quem não quer fazer, será que, como é que um salvo pode não querer ser batizado? Claro, uma pessoa vai mais rápido, outro vai, mas uma hora vai. Ali em Mateus 12, 41, diz o seguinte, né?
os ninivitas ressurgirão no juízo com esta geração, e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis que está aqui quem é maior do que Jonas. A palavra aqui, com, é a mesma palavra que aparece lá em Atos. Com, eis, a palavra aqui, eis. Então, eles se arrependeram em consequência da pregação de Jonas. É a mesma palavra que aparece. Essa palavra ela tem muitas possibilidades. O contexto é que vai definir. Ali em Filemão capítulo, só tem um capítulo, né? Filemão 1:6. Essa palavra também aparece. Deixa eu ver aqui. Filemão 1:6. Diz o seguinte: para que a comunicação da tua fé seja eficaz no conhecimento de todo o bem que há em vós por Cristo Jesus, mediante Cristo Jesus. Então, em consequência da minha união com Cristo Jesus. Então, o batismo, a expressão eis ali para, a CF aqui está certa, é em consequência de. Então, como é que ficaria a frase aqui de Pedro? Arrependei-vos e recebereis o dom do Espírito Santo. É o que ele está dizendo, de acordo com a ordem de tempos do grego. E cada um de vós, então é algo pessoal, cada um de vós seja batizado em consequência da remissão dos pecados. É isso que Pedro está dizendo. Eu quero que vocês se arrependam, porque vocês vão receber o dom do Espírito. E cada um de vós tem que ser batizado, porque em consequência do perdão dos pecados que tiveram mediante o arrependimento. Agora, se eu não quero ser batizado, eu estou afirmando que eu não recebi esse perdão de pecados. Por isso que lá em 1 Pedro 3,19, vamos abrir. Então, o batismo perdoa pecado? Não perdoa pecado o batismo. Agora, ele é sinal disso, é símbolo disso, ele aponta isso, ele é algo que nós fazemos em razão desse perdão. Por que eu boto a aliança no dedo? Porque eu quero casar. É simples, a aliança não é o casamento, mas ela é sinal disso. 1 Pedro 3,19 não, 3:21. Vou ler o 20 também. Os quais noutro tempo foram rebeldes contra a longanimidade de Deus, esperavam no dia de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas, isto é, 8 almas se salvaram pela água. Obviamente a água do dilúvio não salvou eles. Aqui é uma expressão simbólica. Que também como uma verdadeira figura agora vos salva. O batismo, só um adendo. Tem coisa mais clara que batismo por imersão que um dilúvio? Tem coisa mais clara que batismo por imersão do que um dilúvio? Ele está usando o dilúvio para falar do batismo. Imagina o dilúvio presbiteriano. Dilúvio, tem mais água, não é o dilúvio. Estou falando do dilúvio e batismo, ligação, dilúvio e batismo, dilúvio. Né? Então, que também como uma verdadeira figura agora vos salva. O batismo, agora só, o que é o batismo que salva? Não do despojamento da imundícia da carne, algo físico, mas da indagação de uma boa consciência para com Deus pela ressurreição de Jesus Cristo, isto é, a minha mudança interior. O batismo, ele simboliza essa regeneração, essa união com Cristo, essa mudança interior. Por isso que o batismo que salva é o batismo no Espírito, é a minha união com Cristo. Só que o batismo em água simboliza isso. Agora, tanto é isso, que ali em Atos capítulo 3, verso 19, a gente vê então que o batismo não perdoa pecado, o batismo não salva, embora aponte a salvação, simbolize a salvação, é um símbolo. Atos 3:19, a gente vai ver algo interessante aqui. Ali fala, arrependei-vos, né, recebereis o dom do Espírito Santo e sejam batizados. Agora, no verso 19 do capítulo 3, que ele já tinha pregado sobre o batismo, já era uma prática que todo em Jerusalém já viu eles fazendo, que 3.000 pessoas foram batizados. Aqui ele basicamente não fala do batismo, mas ele fala de uma coisa.
Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados. Ora, se o batismo apaga pecado, não faz o menor sentido ele omitir isso. Para que sejam apagados os vossos pecados e para que venha o tempo de refrigério pela presença do Senhor. E lá em 1 Coríntios 1,17, 1 Coríntios 1,17, diz o seguinte: porque Cristo enviou-me não para batizar, mas para evangelizar. Ó, qual é a prioridade de Paulo aqui? O evangelismo. Porque o batismo não salva, é consequência de. Mas o evangelho salva. Não em sabedoria de palavras, para que a cruz não se faça vã. Então, se o batismo salvasse, Paulo não falaria isso. Eu li uma carta de um pastor Pedro Batista dizendo: o que eu faria se o mundo fosse acabar amanhã? Ele falou que saía pelas ruas batizando, quer dizer, jogando água nas pessoas, jogando água, batizando todo mundo. Mas Paulo aqui fala que isso me enviou para quê? Para evangelizar. Paulo batizava as pessoas, mas ele foi enviado para fazer discípulos. O batismo é a consequência disso. É a consequência disso. Dito isso, temos outro probleminha no texto. Voltando para o texto de Atos 2, EBD é bom para isso. Então, batismo salva não, perdoa pecado não. Ok? Agora, aqui fala: arrependei-vos e cada um de vós seja batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Fala em nome de quem? Temos um problema. Jesus falou há 40 dias atrás aqui para batizar em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Pedro deu a doida e ignorou isso. Faz só em nome de Jesus. Como é que a gente responde isso? Como é que resolve isso? Por isso que EBD é importante. Por quê? Você pega uma pessoa da igreja Voz da Verdade, unicista, e fala: não, o nosso batismo é em nome de Jesus. Não, mas o batismo é em nome do Pai, Filho e Espírito. Não, é em nome de Jesus. Aí você vai jogar Mateus, ele vai jogar Atos. Eu vou ficar brigando os dois com Bíblia. Como é que resolve? Quem batiza em nome de Jesus, geralmente, é quem é unicista, não crê na Trindade, tá? Então, se alguém batizou em nome de Jesus, pessoa é unicista, tá? Unicista, não crê na Trindade. Não crê na Trindade. E outra, eu não reconheço batismo feito em nome de Jesus. Ué, mas está na Bíblia. Eu vou explicar por que não é isso. Eu não reconheço. Pode ser batizado por imersão. Batismo em nome de Jesus, ele é inválido. A ordem de Jesus foi: ide por todo mundo e batizar em nome do... Então vamos ver o que está dizendo aqui. Aqui não é uma fórmula batismal. Olha só, aqui, cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo. Então, em nome de... pensa bem, em nome de Jesus Cristo. Agora vamos para outro texto. Atos 8,16. Atos 8,16 diz o seguinte: mas sobre nenhum deles tinha ainda descido, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. Mudou. Atos 2,38, em nome de Jesus Cristo. Atos 8,16, em nome do Senhor Jesus. Mudaram de novo? Agora Filipe resolveu mudar? Que desunião essa da igreja primitiva? Jesus dá a ordem de um batismo, eles fazem outro, o que é? Porque se o cara fala: batizo em nome de Jesus Cristo, eu só batizo em nome do Senhor Jesus. Está em Atos 8. Isso é repetido em Atos 10,44, em nome do Senhor Jesus. Diferente de Atos 2,3. E ali é o próprio Pedro fazendo. Pedro esqueceu? Atos 10. Deixa eu ver. 44 não. Caiu o Espírito Santo sobre eles. 48. E mandou que fossem batizados em nome do Senhor. Então, em nome do Senhor. Igual Atos 8. Agora, tem uma outra fórmula. Atos 19,5. Mais uma diferente. Atos 19,5. Atos
Atos 8, 16, 10, 44, em nome do Senhor. Atos 2, 38, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Agora, Atos 19, 5, e os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. É outra fórmula. Não, aqui não é fórmula. Eles não falavam isso quando batizavam. Por que eles eram batizados em nome de Jesus? Você prega em nome de quem? Quem te enviou? Jesus. Você ora em nome de Jesus. Você evangeliza em nome de Jesus. Você faz as coisas em nome de... Eles batizavam em nome de Cristo, no sentido que Cristo os comissionou. Mas na hora da fórmula batismal, como é que eles faziam? Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E nota bem, a congregação batiza. Seja batizado em nome do Pai. Não, eu não estou me batizando no lugar deles. Eles não estão se batizando, quem batizou? Eu que estou batizando você em nome deles. Eu estou sendo comissionado pela Trindade. Então a fórmula batismal é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não há batismo sem arrependimento e fé. Não há batismo sem sepultamento. Sepultado com eles no quê? No batismo. Sepultamento. Então precisa do sepultamento. Não há batismo sem invocação do nome trinitário. Pai, Filho e Espírito Santo. Então quando você vê uma seita falar que o batismo é só em nome de Jesus, é errado, não vale. Ok? Alguma dúvida sobre isso? Ok? E o outro ponto problemático aqui, voltando para Atos 3, Atos 2, melhor dizendo, o verso 41. De sorte que foram batizados que de bom grado receberam sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. A grande questão, como, de que maneira batizaram 3.000 pessoas em Jerusalém? Porque João ia para Enom porque havia muitas águas. Mas João estava no deserto, e na região do deserto, o Enom era o lugar que mais tinha água. A questão é, era possível batizar 3.000 pessoas por imersão em Jerusalém? Não levaria 500 semanas? Primeiro ponto. Tinha quantas pessoas em Pentecostes? 120. Você divide aí 3.000 por 120, não dá tanto. Mas é por aí. Vamos ser bonzinhos, vamos supor que sejam 12. Ainda dá, né? Mas eu vou ler aqui o John Gill falando sobre Jerusalém da época. E pode-se observar que também havia em Jerusalém a piscina de Betesda, na qual as pessoas desciam em determinados momentos, a piscina de Siloé, onde se banhavam e mergulhavam em muitas ocasiões, de modo que havia conveniências suficientes para o batismo por imersão nesse local, e no mesmo dia foram adicionados para eles a toda a companhia de 120 discípulos, né? Aqui outro ponto. Quanto aos locais convenientes para batizar, havia o suficiente, como já vimos. Havia administradores suficientes, 120 pessoas ou 12 pessoas, para o trabalho. Se não houvesse mais do que os 12 apóstolos, seriam apenas 250 homens cada. Então, tranquilo. Não é impossível fazer isso num dia. A gente tem batismos em massa na Ásia e na África, né? Não tem nenhum problema. E havia 12 lugares separados no templo onde podia se batizar ao mesmo tempo. Havia tanques de purificação no templo. Os judeus tinham que mergulhar as suas camas. Mergulha a tua cama. A purificação não é a cama nossa, é uma macazinha que você mergulhava em purificação. Eles tinham que lavar suas mãos de purificação, não é água corrente. O que eles faziam? Eles mergulhavam. Então havia tanques, de acordo com o John Gill e com a arqueologia, tanques no templo, né? O mar derretido, que é a sala de imersão, de modo que o trabalho não era tão pesado, né? E supondo que não pudessem fazer o templo, as casas particulares em Jerusalém, as casas tinham locais de cisternas, muitas casas, grande parte das casas para purificação, então havia local suficiente para imergir, né? Se você pegar os 120, seria 30 pessoas para cada um batizar. Poderia fazer isso durante o dia. Lendo que era a terceira hora do dia, 9 da manhã, quando Pedro começou o discurso. Vamos supor que o batismo começa às 10 da manhã, 11 da manhã. Eles batizavam até 4 da tarde. Não havia nenhum problema. Então a gente vê aqui que havia local suficiente para batismo. Se você dividir as pessoas, você tinha gente suficiente para o batismo. Então o batismo por imersão aqui foi absolutamente tranquilo.
tranquilíssimo. Né? Tanto é que depois batizaram 5 mil. O trabalho, sabe o que daria trabalho? Caneca suficiente para ficar assim, coitado da mão do cara. Aí daria trabalho. Então, a ideia é que é impossível eles serem batizados. Não, não é impossível. Nada de impossível. Absolutamente não é impossível. Alguma dúvida? Não? Exatamente. Que eles vão alegar que eles aqui usaram a aspersão. Só que a aspersão não é batismo. Como subir para cima não é subir para baixo. É basicamente isso. Então, a gente viu aqui, além do sermão de Pedro, é necessário arrependimento, é necessário o seu compromisso de se identificar com Cristo mediante o batismo, essa promessa para teus filhos desde que se arrependam, e o batismo não salva, não perdoa pecado, aponta essas coisas, mas não faz isso, né? E aqui não havia nenhuma dificuldade de se batizar da maneira correta, que é a imersão. Então, vamos ficar em pé, vamos orar ao Senhor, já que não há mais nenhuma dúvida. E o batismo em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Ok? Vamos ficar em pé. Vamos. A congregação cristã batiza assim: seja batizado em nome de Jesus, em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Também não dá. É só obedecer às simples... Obrigado. É só obedecer às simples palavras que Jesus falou. Em nome do Pai, Filho e Espírito Santo.